pegar um software agora, que eu vou mostrar para vocês aqui. Esse software é muito legal, né? Ó, deixa eu abrir essa pastinha aqui, ó. Certo? E esse carinha aqui, ó, procura na internet Simul IDE, tá? SMULIDE, certo? Se colocar no, se você entrar aqui na página do web, deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês aí, ó. Tá? Rapidão aí, a gente já termina isso aí. Sei que vocês estão com sono, né? Certo? Mas vai ser legal. No Google aqui, ó, vai aqui no Google, colocar Simul IDE, tá? Simul IDE. Aperta Enter aqui, ó, e já vai cair na página onde tem esse software aí, ó. Isso aqui, ó, Simul IDE Download, da Salesforce, tá? Então, se eu entrar nessa página aqui, ó, ele já tem esse software disponível para vocês aí, ele é gratuito, então é só baixar ele, tá? Página do Salesforce, ele é um, eles trabalham em conjunto aí, né, com a Edu, tá? Legal, esse cara, assim, então tá aqui, ó, você bateu lá, download, já vai puxar para você aí, né, então você pode, não tem muito segredo, clicou aqui, ele vai perguntar se você quer para Windows, se você quer para Linux, ele vai abaixar, vai descer esse software de simulação aqui, tá? Vai vir uma pastinha lá e você roda ele direto, ele não é instalável, né, então eu não preciso instalar, tá? É um software que a gente roda ele diretamente numa pasta. Então, posso rodar até de um pendrive. Tá? Eu vou fechar aqui, ó. Tá? E vamos lá no SimulIDE. Tá aqui na minha pastinha. E SimulIDE. Vou abrir aqui a pastinha do jeito que veio lá para mim. Do jeito que a gente puxa lá do site, ele vai vir uma pasta igual essa. Vai vir compactada, né? Tá? Vai vir aqui, ó. Igual essa aqui, ó. SimulIDE, vai vir compactada aqui, ó. Eu puxei um. Puxei um dessa pasta para você ter uma ideia, né? Vai vir desse jeito, você descompacta ele na pasta, vai vir essa pastinha aqui, abriu aqui, tá? Daí, ó, vou dentro de BIM, certo? De BIM ele já tem aqui, ó, SimulIDE aqui o executável dele, aplicativo aqui, ó. Clicou nele duas vezes aí, ó, ele vai abrir o software, o aplicativo para vocês. Olha que interessante, cara. Ó, aqui no para quem gosta de trabalhar com eletrônica ou quem tem aula comigo aí, né, e precisa às vezes simular circuitinho que eu passo lá que a pessoa não consegue entender, né, fazer o cálculo do circuito que é simular para ver se está batendo certo, fez o cálculo. Esse cara eu tenho, ó lá, vamos começar, medidores, certo? Então é um software de simulação, né, eu tenho medidores, o voltímetro, o amperímetro. Para quem é do técnico, que não é, né? Vai dando uma olhadinha aí, que é tudo coisa que vocês podem passar por isso daí, né? Se vocês resolverem trabalhar com produção, engenharia de produção, engenharia, né? E elétrica, até algumas áreas da mecânica aí, né? Certo? Então vai cair coisa assim, né? De eletrônica aí. E às vezes um software de simulação gratuito vem a calhar, né? Ajuda pra caramba. Vamos lá então. Ó, eu falei, medidores, multímetro, amperímetro, osciloscópio. Tá? Tem 3 medidores aí disponíveis, todo ou uma ponta, né? Certo? Então, se eu pegar, arrastar ele para cá, ele já vai mostrar para mim, tá? o equipamento que eu quero medir, né? O valor que eu quero medir. Tá? Eu vou voltar para cá. Depois eu tenho fontes, ó, tensão fixa, né? Clock, certo? Uma fonte que varia aí com uma frequência, um gerador de funções aí, um gerador de sinais. Eu posso gerar vários sinais aí, certo? Sinais de eu tenho uma fonte de tensão ou tenho uma fonte de corrente. Olha legal, fonte de tensão, fonte de corrente. Tá? Olha que interessante isso aqui, ó. Pensa assim, eu não tenho, eu quero simular uma fonte de tensão, ó. Volt source, que é a fonte de tensão. Tá? Se eu mandar rodar aqui, ó, ele tem 0,5 volts provavelmente essa fonte aqui, né? Então, mas eu posso editar os valores de tensão que eu trabalho com ela. Então, se eu clicar nela aqui, ó, se eu pegar essa fonte, vamos colocar ela para rodar para ver o que acontece. Está rodando, né? E essa fontezinha aqui, ela tem uma variação aí que está acontecendo, né?
Tá? Então não está aparecendo aqui porque ela não mostra. Não tem no meu mostrador aqui. Tá? Habilitei o mostrador, olha que legal, como variando aqui. Tá? Então é uma fonte mesmo, teoricamente uma fonte, né, que eu posso variar de 0 a 5 volts. Posso mudar isso? Pode, né? Olha que legal. Tá? Eu quero utilizar essa fonte aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue aqui. Propriedades. Cliquei em propriedades. Aqui tem a velocidade do circuito, a tensão, né? Ó, e vamos ver se eu consigo aqui, se a gente consegue acertar aqui, se essa fonte conseguiu mudar. Aqui, ó, tá? Cliquei em cima do projeto aqui e ele mostrou, ó, o voltage source, né? Ó, tensão de 5 volts. Eu posso mudar isso aqui. Vamos falar que essa fonte minha, 5 volts é pouco para mim. Eu quero colocar 30 volts aí. Vou colocar ali, ó, a fontezinha de 30 volts. Tá? Vai estar ficando uma aulinha aí do software de simulação com vocês também. Tá? Como eu falei, não é um software muito preciso e tal ali, né? Mas funciona espetacular o jeito que ele funciona pra gente. Tá? Então, ó, porque a fontezinha agora varia 30 volts, ó. Olha que legal. Né? Vou clicar aqui, ó, para fazer a simulação. Simulou, peguei aqui, ó, 0 volts, ó, e pá, vai para 30 volts, né, e volta. Então essa fonte minha é uma fonte virtual, tá? Fornece o valor que eu quiser, tá? Olha que legal, tipo assim, aí eu quero colocar um voltímetro para verificar se essa fonte funciona, está funcionando. O voltímetro meu aqui, né, tá? Provavelmente aqui eu vou ligar na ponta, aqui na fonte, pá. Liguei na ponta da fonte aqui, né? E acho que eu fiz isso aqui, né? Não sei se eu vou ter eu nunca usei. Mas isso aqui. Isso aqui não. Vamos lá, dar um stop aqui, deixa eu ver. Eu tô colocando a ponta errada. Espera aí, um pouquinho aí. Move. Deixa eu ver se é aqui. E eu acho que provavelmente eu vou ter que aterrar esse caminho aqui, ó. Vou colocar uma referência pra ele aqui. Mas tá vendo? É só pegar e arrastar ele aí, ó. Tá? Não sei se tá certo esse cara. Não tá dando funcionamento ainda. Vamos rodar. Tá, belezinha. Rodou aqui. Fiz alguma coisa errada ainda. Pera aí, ó. Deixa eu variar aqui. Olha que belezinha aqui, ó. O que aconteceu foi o seguinte, ó. Olha que legal. Eu inverti os polos da fonte. Essa aqui é o terra, esse aqui é o positivo. Tá? Então vamos inverter aqui que a gente já resolve. Tá? Porque tem alguns casos que eu não uso muito esses caminhos aqui, né? Então faz um bom tempinho que eu não mexo com esse cara aqui, mas acho que eu vou mostrar para vocês aí uma ferramenta. Então, ó, vou remover aqui. Eu vou remover esse cara aqui. Eu acabei de ver que é o contrário, então liguei aqui, ó, belezinha, certo, manda rodar lá, agora tá positivo, atenção, certo, então 11.4 aqui, então o medidor tá aqui, ó, eu não entendi por que era essa ponta aqui, então, mas vamos lá, se eu variar aqui, né, o que tá saindo da minha fonte é o que tá medindo lá, que legal, certo, certo, 28, 0,5, aqui o mostrador da fonte mostra um pouquinho mais do que o valor do medidor, do voltímetro, tá? Porém, isso aqui a gente edita, eu consigo colocar a escala que eu quiser aqui, tá? Do mesmo jeito que a gente editou a fonte, né, de 0 a 30 volts, eu consigo mudar a escala do voltímetro. Isso aqui está lendo décimo de volt, né, e aqui ele está lendo centésimo de volt, tá? Minha fonte manda centésimo de volt, então ele vai sempre arredondar o centésimo. Tá, é um equipamento de medição normal, tá? Vamos dar um stop aqui, vamos sumir com esses caras aqui, ó. Vou desligar todo mundo aqui, ó. Selecionei do internet, acabei com todo mundo. Como eu falei para vocês, olha que legal essas aplicações para eletrônica. Então, como eu falei, tem ali, né, tanto ponte de corrente, com tensão, tem terra, né, tem, vamos lá, andando um pouquinho, chaves, olha que tem de eletrônica aqui, ó, para gente trabalhar, relé,
relé montado aqui, ó, tá? Eu não posso habilitar ou desabilitar relé, ele simula pra gente. Potenciômetro, resistores, né? Potenciômetro, resistores, capacitor eletrolítico, indutor, ó, tudo na aula, as aulas de eletrotécnica, que a gente vai estar trabalhando com isso aqui, ó, tá? Então, não que seja uma aula, mas isso aqui às vezes ajuda. Tem um circuitinho, ó, senhor, quer dizer que se eu montar um circuitinho aqui, igual você montou para mim ali da lei de Kirchhoff, tá? E para fazer uma análise do circuito em Kirchhoff, e eu pegar ali as tensões e medir a tensão, medir a corrente em alguns pontos do meu circuito aí, e vai dar a mesma coisa que eu fizer o cálculo. Então, se você fizer o cálculo certo, vai dar praticamente a mesma coisa, tá? Ele aplica esses conceitos aí, simula esses conceitos. Então dá para você montar o circuito que a gente passou com o exercício lá, simular e ver se bater os valores, tá? Olha que legal, né, isso aqui, tá? Então vamos lá. O que mais aí, ó, a turma de eletrônica, né, de eletrônica analógica, diodo, né, certo? Regulador de tensão, tá? Amplificador operacional, MOSFET, né, transistor TJB, transistor MOSFET, dá para aplicar bastante coisa, dá para montar circuitinho aí, ó, de amplificador, tá? Ó, LED, certo? Barra de LED, matriz de LED, né? Ó, 7 segmentos, ó, display de 7 segmentos. Tem display de LCD aqui, ó, olha que legal, displayzinho de LCD, tá? Um displayzinho de LCD, ó, tem display gráfico, olha aqui que legal, aqui, ó, displayzinho gráfico, né? Então, eu achei muito legal isso. Dá pra brincar bastante com esse cara aqui. Ah, olha aí, ó, saída de áudio, olha aqui. Nossa, um alto-falante aqui, ele sai uma saída de áudio. Eu posso fazer um sisteminha, um amplificadorzinho, colocar um sinal dele, né, em uma certa frequência, ele vai apitar aqui. A hora que eu mandar simular, ele vai apitar no meu vídeo, tá? Campainha no vídeo, vai fazer assim, muito. É muito legal. Olha lá, vamos lá nos microcontroladores. Microcontrolador da família PIC, ele simula a família PIC. Aqui, ó, microcontrolador da família PIC. Microcontrolador da família AVR, que é o Atmel, né? E ó, nosso Atmel tá aqui, ó. Olha que legal. Então, microcontroladores da Atmel. Ó, lembra do 68 lá, que é o do 9, tá? O Atmel 328, que é a família Uno, certo? E o Omega aí, que é o 2560, né? O Atmega 2560, então ele consegue simular todos esses caras aqui. Esse aqui é um microcontrolador diretamente, tá? Então se eu pegar o 328 aqui, ó, vou pegar aqui a 328, puxar aqui, ó, é o CI, certo? As portinhas dele, alimentação, terra, né? As portinhas analógicas, então tá aí, né? É o que tem dentro do meu Arduino Uno, tá? Então vamos lá. Só que se eu não quiser mostrar, nesse caso é um microcontrolador mesmo, sei, né? Tá? Mas essa aqui, ó, tem mais uma opção aqui que seriam os Arduinos. Então como ele é integrante da parte do Arduino, do projeto do Arduino, né? Tá? Eu tenho lá o Arduino Uno, Mega, Nano, do Arduino 9, o Leonardo, né? Então eu tenho os três aqui que a gente mais usa, ó. Uno, Mega e Nano, tá? Os três aqui. Olha para vocês. Deixa eu puxar o Mega pro Nano aqui, ó, belezinha, tá? Nano, tá? Vou remover ele aqui, ó. Arduino Uno, olha lá. Arduino Mega, vamos lá mostrar aí. Olha o Mega aí, completinho lá com aquelas 50 portas ali, né? Tá? 53 portas. Aí, ó. Tá? Vamos lá, vamos apagar ele aqui. Vamos colocar o Uno no lugar aqui, ó. Arduino Uno, tá? Olha que legal, então. Arduino Uno, né? Ó, certo? Ele não necessariamente aparece um controlador, né? Igual a placa. Aqui não é uma simulação, né? Então tem o boardzinho mostrando dele aqui. As portas, que são iguaizinhas aí que tem na placa, né? As posições são iguais à placa. E nesse caso aí a gente tem, ó, esse carinha aqui, ó, é o LEDzinho que tá ligado no 13 aqui, que eu mostrei pra vocês o meu lá que tava piscando, tá? Que eu fiz piscar. Aí então quer dizer que se eu mandar ele rodar aqui aquele programinha, eu inserir aquele programa, ele vai rodar,
ele vai piscar esse LED. Tá? Ó, eu vou passar agora um jeito que eu passo para carregar o programinha ali. Então, ó, ele, como ele não tem nada carregado nele, se eu mandar simular, tá? Que está no Power Circuit aqui, ó, alimentei ele aqui, ó, não aconteceu nada, tá? Então tá paradinho. Quer dizer, não tem programa nele. Vou dar um stop aqui. Como que eu faço? Pega, coloca a plaquinha no lugar, clica lá, load firmware. Tá? Lembra que o firmware é o nosso software para o microcontroller, né? Então eu posso carregar aqui o firmware por aqui. Tá? Então clicou com o botão direito do mouse aqui, ó, load firmware, dá um clique aqui, ele vai abrir para você uma tela da onde que está o firmware, perguntando para mim onde que está o firmware, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, onde que estava o firmware? Tá lá no nosso, lembra que eu abri uma pastinha lá, né? Ó, vamos lá no minha trabalho aqui, ó, eu carreguei uma pastinha aqui, ó, no trabalho não, vídeo Arduino, olha, foi esse aqui que eu fiz, aquela pastinha lá que eu dei, da teste pisca, lembra lá? Teste pisca. Opa, professor, mas não tem, né? Não tem porque é o seguinte, o arquivo que ele vai carregar é um arquivo de máquina, é o X-Files aqui, ó, o arquivo do controlador, tá? A ideia do Arduino não gera esse arquivo, tá? Então, peraí, como que a gente faz então, senhor? Né? Como que eu vou carregar se o Arduino, o compilador não gera esse arquivo? Eu posso pedir para ele gerar, então ele gera o arquivo para mim, tá? Ó, vou deixar aqui, ó, vou deixar assim aberto, assim, ó, e a gente vai abrir a ideia do Arduino e vou pedir para ele gerar o Exafile aqui, ó, tá? Como que eu faço? Abro a ideia, né? Vou lá em Scratch aqui, ó, e vou exportar binário compilado, tá? A hora que eu clicar nesse cara aqui, ele vai pegar esse arquivo, vai aonde que está essa pasta gravada dele aqui, ele vai gerar o hexadecimal, ou seja, vai gerar a linguagem de máquina do microcontrolador, tá? O firmware do microcontrolador. Então vamos lá outra vez. Exportar. Cliquei aqui, ó. Ele vai fazer, vai compilar outra vez e vai exportar. Ah, belezinha, compilando o Scratch, né? E vai exportar. A hora que ele estiver pronto aqui, vai estar exportado. E aí, ó. Demora um pouquinho porque eu abri ele de volta, né? Tá, mas tá aí, ó, compilação terminada, então quer dizer que ele fez aqui, ó, e ele já gerou aquele arquivo lá para mim. É para ter gerado. Então vamos ver se isso daí é verdade, né? Se o professor não está mentindo. Então vai lá, olha que legal aqui, ó. Já apareceu, ó, teste pisca standard.x, teste pisca, né, com bootloader, tá? Qualquer um dos dois funciona, tá? Eu vou colocar o standard que é o comum, né, para a gente utilizar com qualquer um dos dois. O bootloader, na verdade, é uma inicialização que eu tenho que colocar para o microcontrolador para ele começar a funcionar. Tá? Então ele já gera as duas opções para você. Tá? Então você pode colocar o standard que ele vai rodar normalmente para você. Tá? Então vamos lá, eu vou selecionar o standard, né? Abrir. Aí, então eu já carreguei o valor. E lembra que a hora que a gente clicava ali a hora que a gente clicava para rodar aqui, eu não estava rodando nada. No meu Arduino real, a hora que eu carreguei o programa dele, ficou ficando bem rápido aqui esse LED. Né? Com esse programa, eu não mexi nada nesse programa. Então vamos lá clicar. Olha lá, piscando. Certo? Então quer dizer, o meu programa foi carregado aqui nele e ele está simulando igualzinho está acontecendo no outro. Ah, professor, mas então se você mexer aqui, alterar os valores aqui, né, na ideia aqui, e mandar compilar outra vez, ele vai mudar o valor que está piscando o LED. Vamos lá então, no stop aqui. Vamos voltar ali, eu quero uma piscada de, para vocês não duvidarem, né, do que está acontecendo aqui, ó. Eu vou deixar ele aceso 2 segundos, vou colocar aqui 2000, ó, 200 mais um zero aqui, 2000, e eu vou deixar ele apagado 5 segundos, então vai ficar apagando 5 segundos para ficar tudo igual, né? Tá? Então, 2 segundos ligado, 5 segundos apagado, 2 segundos ligado, 5 segundos apagado. Vai no Scratch, exportar binário, né? Espera lá, carregou. Ó, compilação terminada,
né? Só minimizar aqui, entra outra vez nesse cara. Ó, provavelmente, eu não sei se ele vai entrar diretamente, porque ele já está linkado aqui, né? Mas acho que eu tenho que mandar carregar o firma outra vez, tá? Ó, se eu mandar rodar aqui, ó, ainda está com o firma antigo, né? Tá vendo que está piscando rápido? Então vamos lá. Rodar. Botando no mouse, carregar, é o mesmo, né? Manda só carregar aqui o standard. Abre. A hora que eu mandar aqui, lembra 2 segundos ligado, 5 segundos ligado, ó. Tá. Ligou. 1, 2, né? Apagou. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, desligado. Vai ligar outra vez, ó. Tá? Eu estou indo rápido aqui, tá, pessoal? Então, a simulação, a velocidade real aqui está 78, 79% da velocidade real. Então, ele tem um atraso, ele demora um pouco mais para responder. Tá? Lógico, é uma simulação, né? Tá? Então, isso daqui depende da qualidade do software sua, se ele vai conseguir simular próximo do real. Mas já dá para a gente ter uma base que isso aqui está mudando e está mudando, né? Está mudando os valores quando a gente altera aí. Ah, pessoal, mas é só essa porta que eu consigo usar, né? A 13 aqui, que está ligada direto no Arduino. Então vamos lá, ó. Só para a gente finalizar rapidão aqui, ó. Vou pegar um LED externo e vou montar um circuitinho aqui, ó. Puxei um LED para cá, certo? Eu posso rodar o LED se eu quiser, ó. Rotate, né? Mandei rodar. Tá. Eu vou pegar, em vez de ligar na porta 13 aqui, ó, eu vou pegar e vou ligar esse LED. Não, vamos fazer o seguinte, melhor. Vou pegar, vou ligar esse LED diretamente na porta 13. Então, lembra que o LED, deixa eu baixar um pouquinho aqui. O LED, ele tem que ter um resistorzinho para limitar a corrente, tá? Isso aqui é uma simulação, se eu ligar direto, provavelmente vai funcionar, não vai ter muito problema. Porém, eu quero fazer um pouco próximo do real, né? Aí eu vou pegar um resistorzinho aqui para limitar a corrente dele. Então vamos lá, resistor. Vou com o resistorzinho aqui, ó. Vou ligar aqui, ó. Vamos ligar no 13 aqui para a gente ver que esse pino realmente está funcionando. Se acender esse LED, acender o LEDzinho daqui, ó, né? Ele vai acender o LED daqui também. Então, como está os dois ligados em paralelo aí, ó, vai ligar os dois juntos. Ó, liguei aqui o resistor, ó, certo? Vou colocar um terra aqui, ó. Eu poderia colocar um fio aqui no GND, também dá certo, tá? Eu não tenho necessidade, foi por minha vontade, só que coloquei o terra aqui, tá? Não precisaria. E vamos mudar esse valor do resistor. Para limitar o LED numa corrente legal, uns 330 ohms, certo? Isso aí depois, qualquer base de eletrônica, dá para vocês entenderem porque o valor um pouco maior. Tá? Então eu vou lá selecionar o resistor aqui, né? Selecionei o resistor, vou lá em propriedades e eu vou colocar o valor, ó, resistor 23, valor 100 aqui, ó, e colocar esse cara aqui em 330, que é o mais comum que a gente usa, tá? Então, vai colocar lá, ó, já foi para 330 aqui, então tá aí, ó. Portinha 13, saindo, passa no resistor, né, para limitar a corrente do LED, liga no LED e o LED liga no terra. Aí tem polaridade aqui, isso daí, né, cursinhos de eletrônica aí, dá pra gente entender por que eu coloquei o LED nessa posição aqui. Tá? Porque o catodo do LED é onde eu preciso colocar no menor potencial do circuito. Vamos mandar rodar lá, ó. Tá. Olha que legal, acendeu, ficou aceso, apagou, ficou apagado, quer dizer, a porta 13 está ligada aqui, ó. Tá? Então, botei para apagado, acendi outra vez, né? Apagou, aí, belezinha. Tá? Ele está demorando porque é 5 segundos apagado, 2 segundos ligado, né? 2 segundos ligado, 5 segundos apagado. E daí, né? Mas tá aí, dá para entender que a gente está simulando isso daí e ele está realmente funcionando. Vamos fazer um negócio legal aqui, ó. Terminar. Esse aqui é o último, hein? Olha. Eu vou remover essa. Remover, né? E eu vou colocar numa outra porta. Vamos colocar na porta. Vamos colocar na porta 2. Eu liguei a porta 2 e coloquei aqui no resistor. Eles, ó, tá? Então saiu da porta 2 aqui do Arduino, tá? Então mostrando aqui a porta 2 e tá ligando no resistor no LED, tá? Se eu mandar rodar, ó, não vai ninguém ligar aqui, ó,
tá ligando, porque tá linkado, o meu programa tá na porta 13. Ah, tio, eu posso mudar para a porta 2 então? Pode, vamos lá então fazer isso aqui, ó. Vou pegar meu programa e mudar para a porta 2 agora, né? Então vamos lá, ó. Como que eu mudo? Lembra que a primeira coisa que eu fiz aqui foi o seguinte, a variável LED recebe o nome do pino 13, né? Então nesse caso aqui, ó, nossa, eu mudei para 2, eu vou colocar o pino 2 aqui, ó. Certo? Então tá aí, ó. Só alterei esse cara aqui, só essa variável, tá? Então o LED vai receber o valor da porta do pino, ou vai receber, nesse caso, vai escrever, né, o valor no pino 2 agora, não o 13 mais, tá? Então vamos lá, mesmo esqueminha lá, o Scratch, lembra que eu falei pra vocês? Ó, use isso aqui agora, exportar binário compilado, espera lá, vai compilar o Scratch, então vai mais rapidão, né, que já abriu, tá? Já fez, ó, compilação terminada, beleza. Minimiza, não precisa fechar o programa, minimiza, carrega outra vez esse cara aqui, ó, todo firma, tá aqui, né, tá, abre. Beleza, eu já carreguei. Provavelmente vai parar de piscar esse cara e vai piscar o LED aqui, ó, se eu não fiz nada errado, né, beleza, o LED acendeu, com o tempo apagou, né, com o tempo apagado, tá, acendeu outra vez, ó, vai acender outra vez, né, acendeu, tá vendo? E esse cara parou, né? Esse cara parou de funcionar. Esse LEDzinho que estava aqui. Quer dizer, o que eu fiz? Eu encaminhei o sinal do programa para a porta 2 em vez da porta 3. Tá vendo que funciona muito legal, né? Certinho aí. Tem um monte de aplicações de exemplos. Se vocês puxarem aqui, né, dá para vocês ou até brincarem com esse exemplo aí. Tá? Ó, só para vocês terem uma ideia, eu vou apagar aqui, ó. Vou entrar aqui em outras componentes aqui. Ó, aqui, pessoal, aqui é onde que a gente abre o circuito, cria um circuito novo, né? Então fica aqui em cima. Meu, tem um monte de tutorial sobre esse cara na internet também. Então tem cara explicando, né, passo a passo de um monte de coisa pra fazer. Eu só estou mostrando para vocês, tá? Se vocês quiserem coisa melhor. A gente pode até criar uma aula meio live aí, tá? Vai ficar, vamos ver com os coordenadores aí se eles têm esse interesse. Eu posso montar uma aula live para quem tiver interesse, tá? Tenta, se vocês quiserem comentar, esse vídeo acho que vai estar baixado no YouTube. Se o pessoal quiser comentar sobre a aula live aí, e quiserem aí, tiver bastante aceitação, a gente monta uma aula live para fazer algumas aplicações com essa simulação. Então, daí vocês baixam a ideia, né, baixa esse cara e tentar fazer junto comigo. Tá? Então a gente faz algumas aplicações, fazendo funcionar o motor de passo, né, e daí pra frente, né, tem esses caras aqui que dá para usar. Eu tenho motores aqui, ó, pra frente aqui, ó, né, tem alguns componentes aí que dá pra gente utilizar. Stepper, né, ó, Stepper Motor, dá pra colocar o motor de passo aqui, ó, pra gente fazer ele funcionar, tá? Inclusive uma proposta que a gente fez aí para projetos aí da turma do pessoalzinho aí de práticas profissionais aí o pessoal da primeiro semestre de práticas profissionais está tendo aula comigo. Então já dá pra gente até brincar com o motor de passo aí simulando, tá? Antes de ter o. Deixa eu tirar aqui, deixa eu mostrar para vocês uma aplicaçãozinha aí. Vou abrir o circuito. Aqui então, nesse caso, deixa eu voltar lá onde que estava a minha pasta. Lembra que foi para vocês não instalada, né? Vamos explorador, trabalho, escritório, deixa eu ver aqui, ó. Com esse computador, né? Ali trabalho aqui, vamos ali trabalho, peraí. Ali trabalho, não aqui, e vamos lá no Arduino Live. A live aqui onde que eu peguei lá, né? O sino IDE, onde que está a pastinha. Agora em vez de bin, vocês vão procurar dentro de share. Aqui, ó, sino IDE, tá vendo aqui, ó? E tem exemplos aqui, ó. Olha aqui, ó. Dentro de exemplos, tem exemplos para Arduino com circuitos eletrônicos, enfim, um monte de tipo de circuito, né? Tá? O Arduino aqui, ó, se eu abrir aqui, ó, tem algumas aplicações com o Arduino já montada. Olha que legal aqui, tá? Então vamos lá dar uma olhadinha aqui. Eu estava comentando o motor de passo, vamos ver, acho que eu tenho um motor de passo aqui. Stepper. Tá. Stepper.
controle, tem então controle de simulação, motor de passo aí, né? Tá? Ó, deixa eu abrir aqui pra gente ver, ó. Aí, ó, beleza. Então tá aí, ó. Isso aqui é um exemplo de aplicação. Eu não consigo pegar esse código, tá, pessoal? Esse código está diretamente do programa, né? Então não é um código que eu gerei do Arduino. Ele tem um código hexa. Eu até consigo pegar esse código hexa, né? Que está lá, que provavelmente está em alguma parte do programa ali, né? E consigo transferir para um Arduino e fazer ele funcionar. Né? Mas eu não consigo abrir na IDE. Eu tenho que pegar e puxar da IDE e instalar direto no Arduino. Dá pra gente fazer isso daí, né? Mas não tem esse código bonitinho aqui escrito aqui, você não vai ver, tá? Em C, você vai ver um código hexadecimal. Tá? Então, mas vamos verificar esse carinha funcional. Vamos dar rodar aqui, ó. Olha que legal aqui, tá vendo aqui a velocidade aqui? Eu tenho um potenciômetro, provavelmente essa velocidade está sendo controlada no potenciômetro. Aí se eu aumentar aqui, ó, ele roda mais rápido, se eu diminuir, ele roda devagarzinho. Eu consigo até, né, ó, zero, né, ó, em 0%, estou aumentando aqui, ele vai aumentando a velocidade do motor. Tá? Aumentando. Então, quer dizer, eu estou com um sinal analógico controlando a rotação do meu motor de passo. Um exemplo show de bola, né, meu? Muito legal. E dá para escrever esse exemplo aqui, tá? Dá para escrever diretamente na ideia e a gente consegue montar alguma coisa assim. Se vocês quiserem alguma coisa assim, né, uma aula live para fazer algum exemplo, a gente pode escolher um exemplo, né, legalzinho aí, a gente pode pegar e montar. Monta no Scratch, monta no Arduino IDE aqui, ó, escreve esse código aqui, compila ele e joga lá a simulação lá e simula. Então, acho que, pessoal, ó, a gente pode finalizar por aqui, né? Eu acho que eu já passei a maior parte. Lógico, tem um monte de coisa que a gente poderia estar falando, né? Só que vai ficar bastante grande essa aula nesse vídeo, tá? Não vou pensar na aula, foi mais um vídeo que eu queria mostrar alguns pontos para vocês, falar, bater um papo, né? Tá? A gente tá meio longe aí nesses tempos aqui e tá. Eu acho que é legal a gente estar, né, tendo essa rotina de conversar um pouquinho e eu tentar mostrar um pouquinho de tecnologia para vocês, tá? Que a gente pode estar utilizando na casa, no dia a dia, estar simulando circuitos aí, estar brincando um pouquinho com esse componente. Eu falo brincar, né, porque para mim em si, eu gosto disso aqui, é um hobby que eu tenho aí de fazer, montar, fazer projetos, eu levo para o meu dia a dia, para o meu ponto profissional também, que eu acabo utilizando bastante isso, tá? Mas assim, eu acho muito interessante o que a gente tem de recursos para trabalhar com esses caras aqui, tá? Deixa eu falar aqui, deixa eu voltar na tela inicial aqui. Pessoal, eu acho que é isso daí, né? Eu vou parar por aqui, obrigado pela atenção. Eu acho que quem puder comentar alguma coisa no vídeo aí, eu não sei se tem jeito aí de dar um joinha, alguma coisa aí no vídeo, né? Porque vai ficar no vídeo institucional, vai ficar liberado no YouTube. Eu não sei como é que essa parte, né, se dá para, vocês provavelmente vão estar inscritos no canal e nesse caso aí, se quiserem comentar aí, em função, colocar comentários ali, né? Tá? Na parte de comentários da nossa aula live, tá? Eu posso estar pensando aí, de acordo com os coordenadores, se eles acharem legal aí, a gente pode estar combinando de fazer uma aula live, tá? Eu faço daí, a gente abre isso aqui, vocês instalam, né, para vocês aí os softwares que precisa, né, o Arduino IDE e o simuladorzinho ali, e a gente coloca aí, monta o circuito e simula o circuito. Tá? Se vocês tiverem opções aí, quiserem algumas simulações diferentes também, né? Circuitos digitais, circuitos analógicos, aí, eu agradeço a todos aí que assistam o nosso vídeo.